A gente vai continuar estudando 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Nós começamos a estudar esse novo parágrafo das Escrituras na semana passada no culto da noite. Então, se você não esteve no culto da noite, então você não pegou o começo desse estudo. Mas a palavra do Senhor diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada, e nós falamos que nesse momento Paulo está descrevendo o seu desânimo, tá? E falamos que uma das grandes estratégias de Satanás é o desencorajamento, é o desânimo. E Paulo está fazendo isso aqui, ele está dizendo de um momento da sua vida que ele estava vivendo esse desânimo e que Deus lhe deu graça para vencer esse desânimo. E nós começamos a estudar como é que Deus trabalha, né, esse encorajar dos servos dele. Primeiro, a gente aprendeu que o que é que estava acontecendo para Paulo estar tão desanimado. Então lá no verso 12 a gente aprendeu que quando ele chegou à cidade de Troade, apesar de Deus ter aberto uma grande porta naquela cidade, e toda vez que a Bíblia fala de abrir a porta, é que Paulo estava fundando uma igreja, as pessoas estavam se convertendo, ele não conseguiu ficar ali, porque ele estava preocupado com as notícias da cidade de Corinto. Ele já tinha escrito 2 cartas, já tinha enviado Tito para lá, e agora ele estava esperando as notícias que Tito ia trazer, e essa ansiedade do coração dele fez com que ele saísse daquele lugar onde Deus estava abençoando tanto, e ele queria encontrar Tito no meio do caminho. Então ele foi indo na direção do caminho que Tito teria que percorrer. E é interessante que ele fala no verso 13, que ele estava muito preocupado, porque ele não tinha ainda recebido essas notícias, né? E lá no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, ele volta a contar essa história de novo. E aí a gente aprendeu que são as ansiedades, né, que fazem com que o nosso coração fique aflito e muitas vezes desanimemos, não é? E no coração de Paulo não era diferente. Ele queria saber se a igreja iria abraçá-lo de novo, se eles o amariam, se eles o ouviriam, se eles se arrependeriam do que havia acontecido. E enquanto ele não ouvisse Tito, aquilo estava no coração dele, ele não conseguia trabalhar. E a grande lição que a gente aprendeu é que os obreiros desanimados normalmente tendem a desejar fugir, não é? Fugir, porque simplesmente parece que tudo está dando errado. E aí a gente diz: onde é que está Deus?
por que Deus está em silêncio, o que está acontecendo, e foi esse o tema que a gente estudou a semana passada no culto da noite. Nessa manhã, eu quero olhar agora para os versículos 14 em diante, onde Paulo vai nos dar algumas maneiras pelas quais nós podemos enfrentar as lutas do coração. Eu disse a semana passada que alguma coisa aconteceu no coração de Paulo, e disse que às vezes Deus trabalha de uma maneira interessante. Paulo ainda não havia encontrado Tito, mas Deus havia colocado na mente dele uma cena, que era a cena do triunfo romano. E quando ele começou a pensar na cena do triunfo romano, que eu vou descrever aqui, ele começou a entender o que Deus estava fazendo. E aquilo se tornou uma palavra de esperança para ele. E em cima dessa palavra de esperança, ele recobra a alegria e começa a louvar a Deus. É interessante isso. Ele começa a louvar a Deus. E aí vem o louvor que a gente vai estudar agora. E interessante é que, enquanto essa cena estava na mente de Paulo, já há 5 dias, Tito estava num navio atravessando o mar para encontrar Paulo. E aí é interessante como Deus trabalha, né? Esse foi o fecho de domingo passado à noite. Porque às vezes a gente está num sofrimento danado, né? Sem saber o que Deus já fez a favor da nossa vida. E Ele nunca parou de trabalhar, ainda que pareça que o silêncio dele seja tremenda apatia, mas Ele continua nos abençoando. Mas nessa manhã eu queria olhar então para aquilo que Paulo viu no triunfo romano, e ele foi aplicando para a nossa vida e dizendo: quando eu lembrei disso, quando eu vi essa cena, eu me recordei quem eu sou e quem é o meu Senhor. E aí ele vai descrevendo essa cena. O triunfo romano era um momento de glória para um general romano, tá? Então, um general romano, não era qualquer general que podia passar pela cerimônia do triunfo, tá? Seria a maior condecoração de um general romano. É quando ele tivesse fora dos territórios de Roma, conquistado uma nova terra e que impusesse uma derrota, né, de pelo menos 5.000 mortos dos soldados inimigos, tá? E que anexasse um novo território a Roma. Então, quando ele voltava, tá? Ele voltava trazendo os despojos dessa vitória, ou seja, todas as riquezas desses povos ele ia trazendo para Roma, mais milhares e milhares de escravos, que eram os prisioneiros de guerra. E aí então era preparado um cortejo especial para que ele entrasse na cidade de Roma. Nesse cortejo iam recebê-lo à porta da cidade os senadores romanos com as suas roupas típicas, e esses eram os primeiros a receber o exército vitorioso e o general, não é? E aí então eles iam à frente, não é? E aí iam entrando todos os despojos, iam entrando os prisioneiros de guerra, iam entrando os soldados vitoriosos, e por fim entrava então o general numa biga com 4 cavalos, né? E com uma roupa toda especial, com uma túnica púrpura, com uma palma de ouro. Então você, quando vê lá no cinema a palma de ouro, já entendeu por quê, né? A palma de ouro, não é? Com aquela coroa aqui em cima, não é? E etc. E ele então era ovacionado. Nesse meio tempo, existiam pessoas que iam à frente desse cortejo com incensários para ficar perfumado o lugar, e em todo lugar que o general fosse passar, tá? Tinha fila de gente com incensário, para que o perfume da vitória
invadisse toda a cidade inteira ficava perfumada, e esse era chamado de o perfume da vitória. E essa era a cena que estava na mente do apóstolo Paulo. E quando Deus coloca essa cena na mente do apóstolo Paulo, o Senhor começa a trabalhar motivação e ânimo no coração desse servo de Deus. Por que isso? Olha só o que diz a Bíblia: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Primeira razão, porque podemos recobrar a alegria do nosso coração. Se você é um servo de Deus, não importa o que está acontecendo na sua vida, há motivos para você se alegrar no Senhor. E a primeira razão que Paulo nos dá é porque quem está nos liderando é o próprio Deus. Quem é o nosso general? Tem até uma música que fala, né? O nosso general é quem? É Cristo. E sabe, esse é o grande segredo de todo e qualquer ministério. O nosso general, o nosso líder, aquele que está entrando com a gente no meio das batalhas, é Jesus Cristo o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo, é a Trindade toda. E sabe, o nosso Senhor é o vitorioso. Não importa. E é interessante que eu creio que nessa hora Paulo percebeu aquilo que às vezes nós não percebemos e que tem a ver com esse cenário. É que nem sempre um soldado no campo de batalha vê todo o cenário. O general está recebendo informações de todo o campo de batalha. Ele coloca um pelotão aqui, ele coloca outro pelotão ali, ele coloca outro pelotão aqui. E ele diz assim, ó, segura esse pelotão aqui que tá levando bordoada. Porque enquanto ele está levando bordoada aqui, está correndo por trás o meu outro pelotão, e quando o inimigo perceber, ele está cercado de todos os lados. Fala que é por pouco tempo. Sabe por quê? Porque ele tem o cenário todo e ele é o vitorioso. Quem está naquele pelotão só está enxergando o inimigo feroz do seu lado, mas o Senhor já viu a vitória toda. E é por isso que Paulo está dizendo para a gente assim, olha, não precisa ficar desanimado. Está dizendo para ele mesmo, não precisa ficar desanimado. Sabe quem é o meu general? Sabe quem é que está entrando no triunfo, e um dia a gente vai entrar com ele na glória eterna, e vamos ser recebidos pelo Deus Pai Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Jesus vai entregar o reino ao Pai, no final de todo o plano de salvação, ele entrega o reino ao Pai, depois que todos os inimigos forem colocados como estrado debaixo dos seus pés. E Paulo então se apropriou dessa verdade e diz, sabe, naquele dia, quando todos os demônios estiverem acorrentados, e todos eles forem ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, Jesus Cristo vai estar marchando, e eu vou estar do lado dele, e sabe, aquela batalha lá, que parecia intransponível, não vai ter sentido, porque ele é o vitorioso, e eu sou vitorioso com ele. Consegue enxergar? Que coisa tremenda. Por isso, porque eu não conheço todo o cenário, nem sempre eu entendo as ordens do Senhor. Senhor, está certo esse negócio? Fala a verdade. Quantas vezes você já não perguntou para Deus isso? Não é? O senhor tem certeza mesmo?
Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não conhece o cenário todo, mas Ele conhece. E Ele é o vitorioso. E é esse o contexto que a palavra de Deus está dando para a gente, que Paulo começa a entender. Segunda coisa que Paulo vai aprender é que não somente ele é o general vitorioso, e por isso a gente vai ser vitorioso com ele, mas a segunda coisa que Paulo começa a viver naquele momento que ele está vencendo o desânimo, é de sentir o privilégio de fazer parte do exército de Deus. É muito interessante, não é? Porque cada companhia dentro de um exército, ela tem as suas insígnias, não é? E ela tem a sua canção, ela tem a sua bandeira, e ela se orgulha disso, destas coisas. Eu assisti um filme tempos atrás, né, sobre o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, tá? E uma determinada batalha daquele exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E é interessante isso, né? Porque eles eram os patinhos feios, né? Não tinham equipamento, não tinham roupa para o inverno, não tinham nada, mas eram orgulhosos, né? Eles eram a cobra fumante. Você precisa ver, eles tinham a insígnia deles. Aí mandaram eles lá para um lugar danado, lá que não tinha como enfrentar tanque de guerra e tudo. E aí brasileiro sabe quebrar galho, né? Brasileiro sabe se virar, né? E aí eles fizeram uns negócios assim que ninguém acreditava, porque eles, das coisas que não tinham, fizeram acontecer. E aí saiu o filme, todo orgulhoso, do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque todo batalhão tem a sua insígnia, todo batalhão tem o seu motivo de orgulho, de alegria. E Paulo está dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu faço parte do batalhão dos missionários, aleluia, está entendendo? Eu tenho prazer e orgulho da minha insígnia que traz o nome de Jesus, o Salvador. E é essa marca sobre a minha vida que me dá prazer, que me dá alegria, que me dá força, e é no nome dEle, e é com a bandeira dEle, que eu vou chegar à vitória. E aí, o que Paulo está ensinando para a gente, que renova a nossa alegria, é entender que é um grande privilégio fazer parte do exército de Deus, do time de Jesus. Primeiro, porque nós vamos ser vitoriosos. Segundo, porque o nosso general, ele sabe todas as coisas. Terceiro, porque nós nunca vamos estar sozinhos. Não importa o que esteja acontecendo com você, há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essa promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho tremendo isso, porque apesar da gente não conhecer o cenário, e apesar das vezes o nosso batalhão estar lá na ponta de lança, enfrentando o momento mais difícil, nós não fomos enviados sozinhos. Eu me lembro de uma viagem que fiz a Israel, e o nosso guia era um militar do exército de Israel, um oficial, e ele me disse uma coisa, disse para o ônibus todo que estava conduzindo, e orgulhoso do exército de Israel. Então ele dizia assim: você sabe por quê? O exército de Israel, apesar de não ser o maior exército do mundo, em termos de número de soldados,
é considerado um dos mais efetivos do mundo? Aí, naturalmente, ele queria ouvir a resposta não, né? Então a gente disse não. E ele então respondeu: eu vou dizer por quê. Porque diferentemente de todos os outros exércitos do mundo, em que o oficial diz para a tropa: vá. Aqui é obrigação do oficial dizer: sigam-me. Por quê? Porque todos os que estão atrás de nós são os nossos filhos, os nossos netos e os nossos sobrinhos. E nós estamos à frente deles com a nossa experiência para protegê-los. Essa é a diferença. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei nisso. Sabe por que é um privilégio fazer parte do time de Deus, do exército do Senhor Jesus? É porque quando o Senhor nos comissiona e Ele nos coloca na frente de batalha, Ele sempre diz: siga-me. E a gente vai atrás de Jesus. E toda vez que você vai ter um enfrentamento, Jesus já foi à sua frente. Ele já está lá. Ele não vai deixar você de lado. O seu espírito não vai sair de dentro de você. A graça de Deus vai estar com você, mesmo nas horas mais complicadas. É interessante porque quando Estevão foi apedrejado, algumas pessoas poderiam dizer: mas onde estava Jesus? Porque deixou o seu servo ser apedrejado? Mas se você ler a história, você vai ver que naquela hora em que as pedras batiam nele, ele viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado do trono do Pai, e ele já estava sendo recebido na glória eterna do Senhor, a ponto dele poder dizer a quem estava ao seu lado: Pai, eles ouviram: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O Senhor está do nosso lado. Por isso é um privilégio andar com o Senhor Jesus. E por isso, as aparentes derrotas não nos derrotam. Para ser campeão, você não precisa ganhar todas. E aí é a grande certeza que a gente tem: eu vou marchar no dia do triunfo, do lado do meu Senhor, carregando as minhas insígnias e dizendo: vitorioso é Jesus e eu sou vitorioso com Ele. É assim. E Paulo está ensinando isso para a gente. Eu acho que essa foi a grande mudança do seu coração. Ele estava olhando aquilo, a sua mente se encheu, e ele diz: eu estou lá no meio dessa tropa. Está lá no meio dessa tropa. Eu não sou um soldado perdido. Eu tenho uma identidade. E essa minha identidade, essa minha certeza e essa minha fé se transformam todo dia na minha alegria. O servo de Deus é alimentado pela sua identidade, é fortalecido pela sua visão de fé, e é alegrado pela presença gloriosa do Senhor que o sustenta todos os dias da vida. Por fim, à noite eu continuo, mas por agora de manhã, não é? Por fim, ele vai dizendo assim no final do verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Eu não sei o que é que você está atravessando na tua vida. E talvez você esteja como aquele soldado no meio do batalhão, só está enxergando o inimigo. Só tem bala para tudo quanto é lado. Lá em 2 Coríntios,
capítulo 7, se não me engano, verso 5, ele vai dizer: tudo de errado que podia acontecer deu naqueles dias. E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, tudo de errado que podia acontecer está acontecendo. Mas aí o Senhor invadiu a mente de Paulo para dar a cena para ele do triunfo. E aí ele começa a mudar o discurso dele. Então eu queria que você cantasse esse hino, só esse trechinho, pensando nisso: Senhor, muda os meus olhos. Eu não vou olhar para o campo de batalha, eu não vou olhar para as minhas limitações, eu não vou olhar para os meus medos, pelo menos agora. Eu vou olhar para a vitória que o Senhor tem preparado para mim. E eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Eu vou olhar para Jesus. E aí Paulo vai continuar e vai dizer para a gente que não é apenas uma bênção fazer parte, ser comandado pelo vitorioso, nem fazer parte apenas do exército de Jesus. É uma bênção ser conduzido à vitória. E aí Paulo volta a trazer ao seu coração e à sua mente o conteúdo da nossa jornada. É tremendo isso. A Bíblia afirma que não tem jeito de perder se você está com Jesus. E é interessante que esse não tem jeito de perder, às vezes a gente entende de uma maneira errada e por isso se frustra. Não significa que a gente não passe por lutas, por aflições, por dificuldades, que não morram pessoas na nossa família. Não é esse tipo de vitória que ele está falando. É que quando toda a história terminar de ser escrita, nós continuaremos sendo os vitoriosos. E por mais que alguns pareçam ser os vitoriosos hoje, sem Jesus, se demonstrarão os maiores derrotados. E aí Paulo está dizendo para a gente assim: não importa o que aconteça, eu quero estar do lado daquele que está vencendo. E eu quero andar no dia do triunfo com o meu general.